Salve, salve, droneiros! Conforme vocês viram aí na introdução, no mínimo eu achei um tanto curioso, né? Eu estava fazendo este voo, vou tentar ser o mais claro possível. A ideia era fazer um long range, né? Porque o drone está configurado para apenas 5.000 metros de distância. E a ideia era mandar ele para frente e beleza, né? O voo que eu faço de maneira costumaz aqui na minha varanda. Já voei outras vezes aqui nessa varanda usando a mesma rota. Para quem já acompanha o canal sabe que eu uso essa rota aqui diversas vezes com diversos outros drones e nunca tinha aparecido nada nas imagens igual apareceu agora. Então eu mandava o drone mais para frente, né? Que a ideia era ir sempre nessa distância aqui, sempre nesse mesmo caminho, que é indo para o atacadão, né? Eu sempre passo por cima daquele mercado. E aí beleza, né? O drone para frente, ali aquela luzinha ali mais para frente já dá para ver que é uma aeronave tripulada. Porém aqui, ó, já apareceu uma outra luz. Vocês estão vendo, ó, subiu, tá dando umas travadinhas da FPV, né? E ali, ó, subindo 3, 4 luzes. E aí deu uma guinada e avançou para o céu e sumiu. Qual foi a primeira coisa que me veio à mente? Falei, caramba, será que é impressão minha? Não é possível, né? Eu achei um tanto curioso, né? E aí o pessoal até... É porque antes de fazer esse vídeo aqui, pessoal, eu já tinha postado nos grupos de WhatsApp e comentado com o pessoal, ó, eu vi um OVNI aqui e tal. Porque OVNI não se trata necessariamente de algo extraterrestre, não estou falando nada disso. Mas simplesmente é algo que eu não consegui identificar. A princípio, ao meu entender, era como se as luzes tivessem vindo na minha direção e deu uma guinada para cima, subiu e foi embora. Só foi isso que aconteceu, né? Num primeiro momento. Até me desculpe falar, eu estava utilizando o Filme X8 Telemax, né? O Filme X8 Telemax, conforme eu falei, já utilizei esse drone outras vezes e outros modelos também e nunca tinha acontecido algo dessa natureza. E aí, conversando nos grupos de WhatsApp, o pessoal até falou, né? Pode ser um reflexo e tal, beleza, né? Só que aí eu fiz um contato também com o Marcelo do canal MCM Drones, né? Dá uma olhadinha aí. Eu vou deixar inclusive o link do vídeo que ele também colocou lá no canal dele e ele também flagrou essas mesmas luzes, né? Foram as mesmas luzes e até um pouquinho mais claro do que eu mostrei desse aqui que vocês estão vendo, né? Pode dar uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link do vídeo que ele postou no canal dele. Vocês vão ver que o fenômeno é parecido. Inclusive foi gravado no mesmo dia e foi gravado, acho que praticamente ali, na parte da noite, igual eu fiz aqui também. Essa musiquinha que vocês estão ouvindo de fundo é minha filha tocando teclado, tá ok? Não é trilha sonora, não. Mas então, pessoal, é sobre a questão dessas luzes em si, realmente algo novo, né? Até estive olhando outras gravações, não identifiquei nada referente a luzes, pontos de luz, assim, né? Nas gravações não teve. Foi exclusivamente na data da Sexta-feira Santa, né? E não teve mais, né? Inclusive eu estou sobrevoando aqui, ó, sobre outros pontos de luz, né? Que é a cidade de São Paulo, né? À noite tem bastante ponto de luz e vocês veem que não aparece em nenhum momento essas luzes, né?
Acabou que até assim, era para chamar atenção sobre o long range, né? O long range que eu estou fazendo aqui na cidade de São Paulo é uma coisa muito difícil, pessoal. É bem complicado mesmo, porque tem bastante ponto de interferência. E o que acontece? É, não há outros pontos. Até baixo a câmera, eu tento focalizar as partes mais de luz, assim, não aparece em nenhum momento luzes na câmera, né? Então é difícil a gente falar que, porque é um reflexo na lente, né? Embora o flagra lá do canal MCM Drones também foi com filme. Tem que ser trazido a público isso daí. Ele utilizou um filme Mini 3 e eu estou utilizando um filme X8 Telemax. São câmeras diferentes, né? É a mesma empresa que fabrica os drones, porém são câmeras diferentes, não são o mesmo tipo de câmera. Então pode falar, porque com certeza é por conta que a câmera é igual e reflete a luz do não sei das quantas. Beleza, né? Eu não descarto essa possibilidade. Não tem como eu descartar essa possibilidade. Porém, eu acho que a gente não pode analisar as coisas com uma mente concretada. A gente tem que expandir a nossa mente, expandir os nossos horizontes para que a gente chegue num denominador comum, de forma mais plausível possível, né? Não tem como você simplesmente falar, é tal coisa, ou não é tal coisa, né? A gente tem que, no mínimo, pensar a respeito daquilo que realmente aconteceu. E eu digo mais, viu? O vídeo do canal MCM Drones até me chamou muito mais a atenção do que esse aqui que eu presenciei ao vivo, a cores ali. Porque no vídeo dele teve um momento em que as luzes elas seguiam assim bem na beirada da faixa de areia, né? Foi gravado lá em Ilha Comprida, se eu não estou enganado. E em dado momento a câmera prossegue em linha reta, ela não tinha virado nem à esquerda nem à direita e as luzes como se estivessem decolando. Acompanhava o movimento do drone, três luzes e de repente ela dá uma guinada e sobe, mas virando para a direita. Então me chamou bastante a atenção disso, né? Foi um movimento que o drone não tinha feito, o drone estava parado, indo em linha reta, não estava parado, ele estava voando em linha reta e não deu nenhuma guinada, porém as luzes deram uma guinada. Então são coisas que chamam a atenção, né, pessoal? Dizem que quem procura acha. E eu não estava procurando, simplesmente eu estava fazendo os voos como normalmente eu faço, voando como normalmente eu vou. Como vocês estão vendo agora que vocês não estão reparando, porque o tema acabou fugindo, o tema inicial era long range e acabou que o drone ficou de forma secundária. Somente as luzes foram protagonistas aqui nesse vídeo. Mas tem outra coisa chamando a atenção sobre a qualidade de sinal desse aparelho. Em plena cidade de São Paulo, essa grande metrópole, o drone está indo do seu limite de 5.000 metros de distância. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, 4.900 e pouco, e já atingindo os 5.000 metros que ele está programado aí. Ele não vai mais que isso porque o drone está programado para ir só a 5.000 metros de distância. Então ele chegou e parou aqui. Distância máxima de voo atingida. Atingiu o nível máximo de distância, lá, distância máxima de voo atingida. Então o sinal não quebrou, não cortou e eu manualmente aciono o RTH. Aí novamente, vocês não reparam no barulho que tem um corno aqui anunciando a chegada na sua residência com a motocicleta. E para ele não ter surpresa desagradável quando entrar pelo portão de casa, então ele faz esse tipo de anúncio, né, tirando de giro a sua motocicleta. E assim prossegue a paz no nosso bairro. Nesse ponto aqui eu já vou acionar o RTH de forma manual e o drone vai voltar sozinho. Então deixei o drone voar tranquilamente. Aqui ó, tinha bateria até para ir mais longe, né? Então o drone se comportou de forma muito, muito boa. Só que eu me pergunto e eu pergunto a você, droneiro, você que está assistindo esse vídeo, você que não é droneiro, é muita coincidência. Coincidência assim de que tanto eu
quanto o Marcelo do canal MCM Drones, gravamos os vídeos praticamente no mesmo dia. Não vou dizer que foi o mesmo horário, não foi exatamente o mesmo horário, mas foi na mesma noite de Sexta-feira Santa. Então foi uma surpresa quando ele disse que também tinha flagrado essas luzes, né? E é algo que realmente sai um pouco da esfera do entendimento racional, né? Porque foi muita coincidência. Tanto eu quanto ele, nós não, né, planejamos voar no mesmo horário. Nós não planejamos fazer vídeos com drones para ter uma espécie de sintonia ali. Simplesmente coincidiu dos dois ter voado no mesmo horário, né, no mesmo dia, na mesma noite, na verdade. E porém em locais diferentes. Eu aqui na capital de São Paulo, na Zona Norte, próximo do Jaraguá, divisa com Pirituba, e o Marcelo lá em Ilha Comprida. Então tem uma diferença, uma distância geográfica muito grande. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que foi isso? Apenas um reflexo na lente, né? Fogos? Não acredito que tenha sido fogos, porque fogos não consegue subir tão alto assim, né? Mas qual é o parecer que vocês dão referente a esse tipo de imagem, né, de situação? Porque precisamos de respostas, né? O que eu posso fazer para fazer o tira-teima é pegar o mesmo drone, elevar na mesma altura e jogar na mesma direção para ver se esse tipo de luz vai aparecer novamente. Eu vou tentar repetir exatamente o mesmo movimento durante a noite e eu vou ver se aparece algum tipo de imagem. Se aparecer, significa que realmente é um reflexo. Se não aparecer, aí vai de acordo com que a mente pode viajar para chegar no entendimento, porque se eu estiver na mesma altura, indo na mesma direção, no mesmo lugar e não aparecer nada, aí a gente começa a ficar mais encucado, né? É muito difícil você pensar em algo assim que eu não sei, eu não consigo imaginar, né? O imaginário vai até um certo limite. Eu acho que é tal coisa, eu acho que é outra coisa. Só que a partir do momento que você não tem uma materialidade, fica até complicado você falar o que deixa de ser, entendeu? Então eu vou fazer esse tira-teima nos próximos dias, né? Não garanto que vai ser exatamente essa semana que tem a disponibilidade de horário, né? Nós temos nossos compromissos, mas assim que possível vou fazer esse voo e vou anunciar para vocês, deixando claro que eu vou fazer o possível para que esteja sempre na mesma altura, é, na mesma direção, na mesma velocidade, que é para. Aí, detalhe: caso apareça as luzes, o que dá para eu fazer? Dá para eu parar o drone, eu paro o drone e vejo se as luzes pararam também. E aí eu faço o movimento contrário de ré. Aí se as luzes começarem a baixar, recuar significa que é um reflexo. Agora, se eu paro o drone e as luzes continuam, aí, meu camarada, aí vai do imaginário mesmo. Aí não vai ter outra resposta. Então farei sim esse tirateima, não é justo eu simplesmente jogar aqui um vídeo e não fazer o possível para provar que não é exatamente aquilo que a gente pensa, né? Pode ser o reflexo, pode ser, pode não ser, pode não ser. E se tem uma coisa que eu me arrependo de não ter feito, é justamente isso daí. No momento em que eu percebi aquelas luzes, eu não ter recuado o drone. E pior que assim, que até eu pensei. Só que como a minha ideia inicial era o long range você depende das baterias em si, então eu queria mandar para frente o mais rápido possível, né? Eu até, repito, estranhei aquelas luzes, olhei e falei, nossa, o que será que é aquilo lá? Eu só comecei a ficar meio assim, encucado, quando eu estava vendo as imagens no cartão de memória. Só que no momento em que eu estava voando, aquilo lá me chamou a atenção também. Até pensei, caramba, será que foi fogo? Será que é reflexo de alguma coisa? Mas a impressão que eu tinha no momento que eu vi as luzes é que elas estavam indo para frente, única e exclusivamente para frente, e sei lá,
É como se tivesse visto o drone e levantasse a altura ali repentinamente. Posso estar viajando? Beleza, não sei se eu estou viajando nas ideias, mas é que realmente eu não tenho a resposta exata acerca do que aconteceu na noite de sexta-feira, que foi a Sexta-feira Santa. Aí é o seguinte, pessoal, eu não costumo fazer isso daí não, mas eu vou pedir para compartilhar essas imagens, para se vocês tiverem algum camarada que entenda de audiovisual, alguém que realmente trabalhe com isso para falar, olha, amigo, isso daí é uma coisa comum, em lentes de câmeras e tal. Se vocês tiverem algum conhecido e passar para eles essas imagens, tanto desse vídeo que eu estou postando aqui para vocês, quanto do canal MCM Drone, seria interessante, né? O parecer de alguém que entende, alguém que vive disso, alguém técnico, né? Não é alguém emocional, alguém técnico para falar, ó, isso é comum nas lentes das câmeras, né? E não há com que se preocupar, não tem nada de OVNI, né? Então é interessante vocês passar para pessoas que realmente entendem. Aí queria falar para vocês também que isso não tem nada a ver com o que aconteceu lá no caso do Vanzan, que ele foi na serra do não sei das quantas lá, ele estava filmando durante o dia, apareceu uns pontinhos em altíssima velocidade, o que não foi o caso aqui. Aqui já é uma outra questão. O dele aconteceu lá, uns falam que foi inseto, outros falam que foi sei lá o que. Não vou entrar nesse mérito. O que ele gravou foi durante o dia, o pessoal viu em câmera lenta lá e aí avisaram para ele, certo? E ele até explorou esse tema, foi lá algumas vezes, beleza, mas não achou mais nada. Essa que foi a verdade. Então essa questão aqui é para descobrirmos juntos aquilo que é, né? Aquilo que parece que aconteceu. É. Bom, pessoal, eu trouxe aqui esse vídeo para vocês. Eu espero que vocês nos ajudem a decifrar o que não é besteira, não é besteira. Então, se vocês puderem, deixar nos comentários aí. O drone já vai pousando automaticamente. Deixa eu até comentar sobre isso. O drone está pousando aqui automaticamente, mas vocês podem ver que o Hzinho está marcado fora do pontinho verde, que é onde é a minha varanda, né? Eu deixei essa luz verde justamente para chamar a atenção lá do alto. E aí eu estava deixando o drone descer manualmente, ele tá tentando achar a plataforma de pouso, só que como eu não uso essa plataforma, então o drone não localizaria nada, né? Então ele ia pousar onde tinha que pousar. O drone está bem acima aqui da onde eu decolei, que foi a minha varanda. Então, em dado momento, eu tive até que intervir para que ele não pousasse em cima dos fios ou, Operar o ou até joystick na rua durante mesmo. o retorno irá Foi mudar nesse a momento que rota eu de vi que voo. não ia ter como, aí eu intervi, né? Cancelei o RTH e pousei manualmente. Sempre façam isso, pessoal. Nunca deixe o drone pousar sozinho, independente do que ele faça. Pessoal, um abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó. Ajude nessa questão aí dessas luzes, passe para quem tiver que passar, certo? E Operar o até o joystick próximo vídeo. durante o retorno irá Espero que mudar em a breve rota eu de possa já voo. fazer o voo que vai fazer o tiratema acerca de se essas luzes é reflexo ou não. Valeu!